Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Estamos aqui hoje para fazermos mais uma reflexão que possa nos ajudar nessa nossa caminhada cristã, na nossa vida, nos desafios, nos problemas, nas dificuldades que todos nós temos no nosso dia a dia, não é? E também falar da graça de Deus, do poder de Deus e daquilo que Ele pode e faz em nossas vidas constantemente, né? Independente da gente perceber ou não perceber, muitas vezes Deus está atuando e fazendo coisas que a gente nem toma nem conhecimento às vezes, né? Mas eu quero começar a nossa reflexão de hoje voltando um pouquinho aqui a alguns tempos atrás e perguntando assim para os irmãos: quais eram os 4 grandes castigos que nós tínhamos para as crianças em termos de disciplina na área educacional, mais ou menos na nossa infância, né? Vamos agora voltar para a nossa infância. Tinham 4 grandes castigos, lembram? 4 grandes castigos que pareciam mais sessões de tortura, no fundo. Primeira lembrada, né? Palmatória, que coisa linda, né? Essa juventude de hoje não sabe o que é palmatória. Não tem nenhuma ideia do que é uma palmatória. A palmatória é como se fosse uma colher de pau, né? Com uma parte redondinha na frente, assim, na extremidade, com o requinte de que essa parte tinha que ter uns furos, né? Dependia, o número de furinhos dependia. E aí, quando a professora via que o aluno tinha errado alguma coisa, né? Ele ia para a palmatória e o camarada tinha que estender as mãos e ela tacava a palmatória na sua mão. Daí vem a expressão que hoje as pessoas às vezes usam ainda, né? Dar a mão à palmatória. Muito bem. Segundo, quem lembra do segundo? Grande castigo. Na escola. Se ajoelhar no milho. Essa era também muito famosa, não é? E essa de se ajoelhar no milho, essa de ajoelhar no milho, ela é muito cruel. Talvez de todas é mais cruel, porque os ferimentos que provocavam nos joelhos eram realmente seríssimos, podendo até ter danos para o resto da vida da criança, né? Mas tinha também a reguada, certo? Régua, lembra da régua? Que a gente usa para fazer medições e etc, né? Então os professores usavam a régua também, principalmente nos testes orais. Eita, meu Deus do céu, o teste oral já era uma tortura psicológica, né? A classe ficava toda olhando, você saía da sua cadeirinha, vinha até a frente, o birô da professora, ela perguntava alguma coisa a você em voz alta, né? E aí você, errando ou acertando, ela dava uma reguada também na sua mão. E a pior do sentido psicológico possível era aquele chapeuzinho de burro, né? Lembram do chapeuzinho de burro? Era um chapeuzinho com 2 orelhinhas e se você errasse, você ia ficar sentadinho ali em destaque, né? Sentadinho em destaque, usando o chapeuzinho de burro até o final da aula. Isso é que se poderia chamar de bullying, né? Isso classificaria hoje como bullying, certamente. Então, palmatória, chapéu de burro, reguada, mas principalmente eu quero falar hoje do joelho no milho. Por que eu quero falar do joelho no milho hoje? Porque essa questão de colocar o joelho no milho, me parece que não é só uma questão do passado, mas ela, na verdade, não ficou simplesmente guardado nos erros escolares, não. Né? De vez em quando, a vida nos coloca de joelhos no milho, quer a gente goste ou não. Veja bem, o que eu estou dizendo para os irmãos hoje pela manhã é que, de vez em quando, a vida vai nos colocar de joelhos no milho, quer gostemos ou não. Com dureza, o pecado muitas vezes nos coloca de joelhos diante dele. E aí nós ficamos arrependidos, porque não deveríamos ter feito alguma coisa que fizemos, mas o pecado impõe a gente ficar de joelhos diante dele. E ali é como se nós ficássemos exatamente de joelhos no milho. Com sofrimento, muitas vezes, o fracasso nos coloca de joelhos no milho da vida. É ou não é?
Muitas vezes a nossa própria incapacidade nos leva a fracassar, ou a nossa teimosia nos leva a fracassar, e aí nós somos colocados de joelhos, com sofrimento pelos nossos fracassos do dia a dia. Com amargura, a dor do outro muitas vezes nos coloca também de joelhos, não é? Diante da nossa própria impotência, por não podermos fazer nada por aquele outro que nós estamos vendo sofrendo na nossa frente, mas a gente não consegue fazer nada por ele. E nessa hora nós ficamos com os nossos joelhos no milho também. Com frequência, a doença nos coloca de joelhos, não coloca? Nós ficamos de joelhos ainda há pouco aqui, não foi? Orando pelo tio de uma, pela mãe do outro, pela sobrinha do outro, pela conhecida do outro. Tudo isso por motivos de doença. Com frequência, a doença nos coloca também de joelhos para que a gente possa olhar melhor e ver que a vida ela é finita. O objetivo da criança ficar com o joelho no milho era para que ele refletisse e através da dor aprendesse. Não estou dizendo que estava certo de jeito nenhum, muito pelo contrário. Como eu disse anteriormente, parecia mais uma sessão de tortura, né, do que qualquer coisa. Mas eu estou dizendo que o objetivo era esse, é que o indivíduo refletisse sobre os seus erros, suas dificuldades, seus problemas, e a partir daí tomasse uma nova postura diante daquela situação. O apóstolo Paulo, no cenário adverso em que ele vivia, ele também tinha muitos motivos para se colocar de joelhos. E eu já li um texto aqui com os irmãos a esse respeito, quero que os irmãos abram suas Bíblias agora, em Efésios, capítulo de número 3, onde nós vamos ler a partir do versículo de número 11, que nos diz o seguinte. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo de número 11, que nos diz o seguinte: segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Efésios, capítulo de número 3, a partir do verso 11. Esses 3 versículos aqui querem nos dizer o seguinte: primeiro, como filhos de Deus, nós temos agora um livre acesso a Deus, com confiança, com fé, com tranquilidade. Ok? É dito assim: Deus tinha um plano, o plano era enviar Jesus, Jesus veio e agora nós temos esse livre acesso com plena confiança. Mas aí no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. O que ele está dizendo é assim: eu vos peço que vocês não desmaiem, não desanimem, não caiam de joelhos, não desfaleçais. É isso que ele está dizendo. Eu peço que vocês não fiquem de joelhos. Eu peço que vocês não desfaleçam, não desmaiem. Nesse instante, por conta das minhas tribulações, dos meus problemas, das minhas dificuldades. E aí sim, agora, chegamos ao versículo 14, onde ele vai dizer: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém? Pai amado, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença
Pedimos que essa tua palavra ela possa penetrar em nossos corações, nos encher da força que nós precisamos e temos necessidade, Pai. Nós te rogamos que tu possas me usar como instrumento em tuas mãos, meramente como instrumento em tuas mãos, mas que a tua palavra seja ministrada pelo teu divino Espírito Santo, com seu pleno poder que ele tem, falando a cada um de nós nessa manhã. Que esse espaço aqui se torne a tua casa mais do que nunca, que esse espaço aqui se torne verdadeiramente o espaço que tu vai usar de acordo com a tua vontade, no nome e pelo amor de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Som. Isso é o caso de nós sermos homens biônicos hoje em dia, né? Movidos a pilhas também. Nós queremos falar sobre o seguinte tema com os irmãos hoje. De joelhos no milho da vida. Esse é o nosso tema. E a pergunta que nós queremos responder é aquela que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Quando ele diz assim: por causa disto me ponho de joelhos diante do Pai. Por causa disto me ponho de joelhos diante do Pai. Por causa do quê? Porque na verdade o apóstolo Paulo não quer que os efésios, aquela comunidade, aquelas pessoas, aqueles irmãos, não quer que eles se prostrem de joelhos diante das adversidades da vida. Então Paulo está dizendo assim: para que isso não aconteça, eu vou me pôr de joelhos diante do Pai, para que vocês não fiquem de joelhos diante da vida, dos problemas, das dificuldades, das tragédias e etc. que a vida traz, para que vocês não passem por isso, eu vou me colocar de joelhos diante do Pai. E eu vou fazer uma oração, e eu vou pedir pelo menos 3 coisas para a vida de vocês. E essas 3 coisas estão expressas através dessa expressão para quê? Para quê? A partir do versículo 14, você vai encontrar 3 para quê, ou 3 para quês, não é? Primeiro deles diz assim: eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Por que que eu me ponho de joelhos? Eu me coloco de joelhos por causa de vocês. Mas eu me coloco para que Deus possa fortalecer vocês interiormente, intimamente. Eu me coloco diante de Deus com essa postura. É bom fazermos um parênteses aqui e dizermos para os irmãos e amigos que essa questão de orar de joelhos não era algo comum para os judeus. Não funcionava assim, não era assim. Se você pega a sua Bíblia, abre em Lucas capítulo 18, versículos 11 e 13, você vai encontrar lá a parábola daquele publicano e do fariseu, lembra? E o fariseu vai dizer assim: olha, graças te dou a Deus porque eu não sou como estes homens aí, não sou como um publicano. Mas lá o texto diz assim: de pé, orava o fariseu. Versículo 11, versículo 13 também vai dizer assim: o publicano de pé orava de longe, dizendo assim, mas o judeu orava de pé. O judeu não orava de joelho. Quando você vai ver o muro das lamentações, né, ninguém ora de joelhos ali. Você já percebeu isso? Não é? Não tem. Você vê as pessoas colocando as suas oraçõezinhas ali nas brechinhas do muro, mas todos estão de pé. Então, alguém se colocar de joelhos para orar era uma coisa raríssima e precisava ser por um motivo especialíssimo. Por isso que, quando Jesus Cristo no Getsêmani, ele se prostra sobre si mesmo, ou seja, ele se coloca de joelho e coloca o rosto no chão, ele está fazendo uma coisa que é altamente incomum para um judeu fazer. Não era comum. É muito mais comum para nós, cristãos.
mas para eles, não, de jeito nenhum. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: eu estou me colocando nessa posição, eu estou adotando essa posição, para que, na verdade, vocês possam se livrar da dureza do pecado, do sofrimento do fracasso, das doenças que com frequência colocam vocês de joelhos, das tragédias que trazem as tristezas para a gente e nos colocam de joelhos também. Eu vou me colocar de joelho para pedir, interceder por vocês, para que vocês, na verdade, suportem as minhas aflições, as minhas tribulações, as minhas dores, sem que isso, na verdade, cause algum problema ao andamento da vida cristã de vocês. Por isso, o primeiro pedido do apóstolo Paulo é justamente para que esses irmãos pudessem ser fortalecidos. O que é que ele quer dizer com essa palavra fortalecidos? Ele quer dizer assim, que Deus possa, por dentro de vocês, no homem interior de vocês, Ele possa dar poder para vocês suportarem essas dificuldades. Ele possa dar capacidade a vocês para que vocês suportem os problemas. Ele possa aumentar vocês em vigor, força, fortalecimento, para que vocês sejam mais resistentes, na verdade. Para que vocês, cada um de vocês, não desmaie, não caia, não desfaleça diante dos problemas da vida que vocês têm. Então, o que ele está dizendo é assim: olha, gente, quando nós estamos exauridos, quando nós estamos com falta até da coragem necessária, quando nós estamos quase que desmaiando no nosso interior, nós precisamos primeiro nos colocar de joelhos e pedir que Deus nos fortaleça por dentro, não por fora. É no homem interior. Eu sempre digo que é assim, é como se fosse, aqui no Nordeste a gente chama de tutano, né? Aquilo que tem dentro do osso, e que segura o osso, e que dá sustentação ao osso, mas ninguém vê, né? A gente acha que o osso é forte, mas o osso só é forte porque o tutano está dentro. O que ele está dizendo é assim: olha, você precisa se encher de poder para que você não caia de joelhos diante da vida. É este poder que você precisa ter, mas esse poder ele só chega até cada um de nós através do Divino Espírito Santo. Por isso Paulo diz assim: eu me coloco de joelhos para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. O fortalecimento virá sim desse enchimento interior, dessa fortaleza interna que vai ser necessária para que vocês suportem as pancadas que a vida vai nos dar. O que é o homem interior? É a nossa personalidade, é o nosso eu, é o nosso centro de vida, é quem verdadeiramente nós somos em nosso dia a dia. E se não houver esse fortalecimento interno na gente, não adianta a gente aparentar uma persona aqui fora, porque saco vazio não fica em pé. Não é assim que diz o ditado popular? Saco vazio não fica em pé. Você é cristão, não seja um cristão vazio. Você precisa ter essa força interior para poder passar pelas dificuldades que a vida vai trazer para você, para que você possa ter sustentação e não cair de joelhos diante daquilo que a vida vai trazer como desafio para mim, para você e para cada um de nós. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é assim: olha, eu me coloco de joelhos. Essa posição estranha que não é comum à vida da nossa religião judaica. Eu me coloco de joelhos. Para quê? Versículo 17. Para que habite Cristo em vossos corações pela fé. É o segundo para quê? Para que eu me coloco de joelhos?
para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Essa é a segunda razão pela qual Paulo se coloca de joelhos naquele instante ali. Ele está indo além do costume judaico de orar de pé, ele está se quebrantando mais, porque ele deseja que Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele possa, na verdade, preste bem atenção aqui agora, habitar. Essa palavra habitar lá no original grego significa que Cristo se aloje permanentemente no seu coração. Essa é a tradução literal da palavra que está lá. Eu estou me colocando de joelhos diante de Deus para que Cristo possa se alojar permanentemente dentro do seu coração. É isso que eu estou pedindo. É por isso que eu estou orando. Para que ele habite, para que ele more, para que ele faça uma residência fixa dentro do seu coração. O significado dessa palavra aqui é muito forte. Porque é como se a gente não vai preencher um formulário aí em algumas repartições públicas, né? E o pessoal diz assim, você reside aonde? A sua residência é fixa, não é assim? O que é que ele está dizendo? Você mora em qual lugar? Qual é o lugar mesmo onde você reside, onde você mora? Qual é a sua residência fixa? Onde é o fixo? Não é você está aqui, ali, acolá, não é o fixo. Aí você diz, eu moro na rua tal, assim, assim, assim e tal. O que Paulo está dizendo é isso. Deixe Cristo se alojar dentro do seu coração, mas de uma maneira permanente, de forma que o seu coração se transforme numa residência fixa para Ele. É isso que ele está dizendo nesse instante aqui. Veja bem, Cristo não pode ser um inquilino ocasional dentro do nosso coração. Cristo não pode ser um inquilino ocasional dentro do nosso coração, sujeito a uma ação de despejo de vez em quando. Não dá. Não é assim que funciona. Cristo não pode ser um inquilino dentro do seu coração, submetido a uma possível invasão de um outro terceiro que daqui a pouco chega ali e olha para Cristo e diz, está fazendo o que aqui? Esse lugar também é meu. Não pode. Não tem cabimento isso. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, para que isso não aconteça, para que Cristo não seja um inquilino ocasional dentro do seu coração, para que esse coração, habitação, realmente não seja alguma coisa alugada a Cristo, mas para que Cristo seja verdadeiramente o seu dono, de verdade, dono dessa residência, dessa casa, desse coração, houve uma batalha ferrenha na cruz do Calvário. E ele não está ali dentro daquela habitação, simplesmente porque alguém abriu a porta e deixou ele entrar, mas porque ele brigou, lutou, se deu, se sacrificou, para verdadeiramente estar residindo, morando dentro do seu coração. E você, diante disso aí, tem uma coisa chamada de fevicção. Ô, pastor? Tem o quê? Fevicção. Não procurem essa palavra em lugar nenhum, na sua cabeça, nem em dicionário nenhum, que ela não existe, tá? Fevicção, tá? Eu estou inventando essa palavra para traduzir aquilo que é o que está escrito lá por Paulo. Quando Paulo diz assim, Cristo habite, pela o quê? Pela quê? Pela fé. Não é assim? Para que Cristo habite pela fé em vosso coração. A tradução dessa palavra fé seria fé, confiança e convicção. Fé, confiança e convicção. Se traduzir por qualquer uma das três, está certo, não está errado não. Mas as três juntas é que dão a ideia exata do que está sendo dito ali. É para que Cristo habite no seu coração, para que Cristo se aloje permanentemente no seu coração, pela fé, confiança e convicção que você tem nele.
Porque se você não tiver fé, confiança e convicção nele, ele não vai estar dentro do seu coração. Ele não vai estar ali. Se não existir isto dentro de cada um de nós. Olha só. Nós dizemos que alguém é dono do nosso coração quando essa pessoa nos conquistou, não é? É ou não é? Quando alguém nos conquista, quando nós nos tornamos apaixonados, maravilhosamente apaixonados, quando eu estou aqui, é assim. Esse ser, ele toma conta, ele se apossa, ele se torna o dono ou dona do nosso coração. Nosso foco é totalmente nessa pessoa, não é assim? Nós experimentamos aquilo que nós chamamos de paixão. E esse indivíduo passa a viver dentro do nosso coração, como a gente diz, né? Sem pagar aluguel, né? Assim as expressões da gente. Não paga aluguel, ainda tem uma cadeirinha de balanço para, né? Quando estiver cansado, se sentar ali e descansar. Ainda anda de sapato alto, né? Como o pessoal diz. Bom, no caso do coração dos homens, né? No coração das mulheres, ninguém anda de sapato alto. Eu espero, né? Enfim. Voltando, fechando parêntese. Mas, esse coração pode ser comprado? Não. Não pode ser comprado. Isso que eu descrevi aqui não acontece porque aquele coração foi comprado de alguma forma. Eu lembro muito bem que meu irmão, na sua juventude, ele tinha uma namorada, e uma namoradinha, não sei o que tal, aí ele ia, sempre levava um presentinho para ela, não sei o que tal, e ela era muito interesseira e ele não sabia. Até o dia que, passando pela janela, né? Antigamente as casas tinham umas janelas altas, né? E ele passando por baixo da janela, ela estava dentro da casa, junto com a irmã, sei lá, com alguém lá que não lembro, não tenho ideia de quem foi. Ela, em voz alta, sem perceber que ele estava perto demais, olhou para outra moça que estava junto dela e disse assim: olha aí para a mão dele, vê se ele está trazendo alguma coisa ou não. Desse dia em diante, meu irmão disse: não, nem entro mais. Nem entro mais. Porque o interesse daquela pessoa não era nele, mas era nos presentes que ele trazia para ela. Ou seja, aquilo era um coração comprado. Deus não vai entrar no coração de ninguém assim. Jesus Cristo não vai comprar o teu coração te dando prosperidade. Jesus Cristo não vai entrar em qualquer coração de qualquer pessoa porque Ele está pagando um aluguel com benefícios para você se tornar rico, próspero, ou seja lá o que danado for. Não é assim que funciona. Cristo, Ele se torna dono do nosso coração, conquistando o nosso coração, através do seu amor, através do seu sacrifício, através da sua benevolência com a gente, misericórdia com a gente, através da graça dele, através das misericórdias que se renovam toda manhã, através da relação que a gente tem com ele. É assim que a gente se apaixona. Alguém estava dizendo para Fátima essa semana assim: Belinha soube escolher, né? O esposo, não sei o quê. Aí, na verdade, Fátima disse: olha, menina, ninguém escolhe, não. A gente vai se relacionando. E ao se relacionar, a gente vai se conhecendo. E ao se conhecer, a gente vai gostando. E ao gostar, a gente vai se apaixonando por aquele indivíduo. Mas não é porque, a pim-pam-pu, cada bola mata um, foi eu ou tu, escolhi tu, e vai ser tu, e vai... Cristo não conquista lugar no seu coração comprando esse lugar. É por isso que nós precisamos estar inteiramente apaixonados por esse Cristo. É por isso que quando Cristo está pela fé
convicção e confiança dentro de nós, dentro do nosso coração, não há espaço para nenhuma outra concorrência dentro desse nosso coração. E é isso que nos sustenta também. Primeira coisa, Paulo diz: eu me coloco de joelhos, sabe por quê? Porque eu quero que Deus encha você de poder, força, para que você não caia. Segundo, eu estou fazendo isso para que Cristo se aloje permanentemente dentro do seu coração. E você se apaixone por Ele, como você se apaixonou por Joaquim, Maria, José, ou seja lá quem for. Terceiro, eu estou me colocando de joelhos, diz Paulo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 19, está aí. Esse é o terceiro motivo pelo qual Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. Para que aqueles crentes de Éfeso pudessem, na verdade, estarem cheios, preste bem atenção, de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Olha, não basta apenas que o servo do Senhor, ele experimente a plenitude de Deus. Mas o texto diz assim, que esteja cheio de toda a plenitude de Deus. Não é de um pedacinho da plenitude de Deus, mas é de toda a plenitude de Deus. Você já reparou que para que os milagres aconteçam na nossa vida, eles só podem acontecer se a graça de Deus for plena em nossas vidas? Que Deus sempre age de forma plena em nossas vidas. Vou lhe dar 2 exemplos com milagres. Primeiro deles, Evangelho de João, primeiro milagre de Jesus. Está no casamento, faltou o vinho. Tem 6 talhas ali, 6 potes gigantescos ali. Não é assim? Aí Jesus Cristo, um barril, não é? Jesus Cristo diz assim, encham de água esses barris. Aí o que é que diz o texto? Que os homens foram lá e encheram até onde? Até a boca, até o gogó, até a borda. Não foi assim, encha pela metade, encha um terço, encha a metade de cada um, não. Foram os 6 e foi plenamente cheio. E ali teve vinho para quem quer, quem não quer, quem não quer, quem não quer, e foi... Opa, beleza! Foi vinho que não acabava mais. Mas tem outro milagre que me chama a atenção, de Elias, no Antigo Testamento, 1 Reis 18:32, no desafio aos profetas de Baal. Você já reparou nesse milagre como é interessante? Existia a dúvida, não, quem é Deus ou Baal? Baal ou Deus? Aí Elias chega lá e diz assim, vamos fazer um desafio. Estou eu sozinho aqui, tem 450 profetas de Baal ali, chama os 450 para cá, eu vou também para o desafio. O povo aqui tudo querendo saber quem era Deus, quem não era Deus. E aí Elias diz assim, vamos fazer o seguinte, pega 2 novilhos, coloca um aí no teu altar, faz um altar para um novilho aí dos adoradores de Baal, põe um novilho aqui para o altar que eu vou fazer, e faz. E Elias diz, então os profetas de Baal agora vão e peçam ao seu Deus que desça fogo do céu e queime o sacrifício, o novilho. E os profetas de Baal vão desde de manhã até o meio-dia e nada consegue. Bate, pula, corre, não sei o que, grita, enfim, faz um escarcéu e nada acontece. Aí Elias diz depois do almoço, então venham para cá agora. Aí o que é que Elias faz? Elias diz assim, olha, vamos botar a madeira, vamos botar o novilho, vamos fazer um rego ao redor do altar do sacrifício, um rego bem grande, uma vala. Enchem esses 4 cântaros de água aqui, joga em cima da madeira, joga em cima do novilho, deixa a água cair, para ninguém ver que eu estou com um truque aqui, de mágica. Fazem isso.
o altar fica encharcado. O que é que Elias diz? Enche mais 4 cântaros, joga de novo aí em cima, encharca de água. Encharcaram. O que é que Elias diz? Enche mais 4. Joga mais em cima, para ficar tudo molhadinho. De modo que até a vala que estava ao lado ficou toda repleta de água. Era um aguaceiro total. Mas Elias queria o quê? Fogo, não água. Então Elias se volta para Deus e começa a orar. E diz o texto bíblico que o fogo lambeu tudo. E não sobrou novilho nenhum, e não sobrou madeira nenhuma, e não sobrou pedra nenhuma, e não sobrou água nenhuma na vala, que não foi consumido plenamente pelo fogo que desceu do céu. Meu irmão, entenda uma coisa. Deus não nos dá nada pela metade. Não tem chance, não tem acordo, não tem forma de ser assim. Ou Ele nos dá, ou Ele não nos dá, mas Ele não nos dá pela metade. E preste bem atenção agora. Ele, principalmente Ele não se dá pela metade a cada um de nós. Amém. Ele só consegue se dar plenamente, entendeu? Aleluia. Essa palavra plenamente aqui significa repleto, enchido totalmente, preenchido sem que falte nada. É uma medida completa, traduzindo do grego para cá. Então, quando Paulo ora, ele diz assim: olha, eu estou orando para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, porque Deus não se dá pela metade a cada um de nós. Ou nós estamos totalmente com Ele, ou Ele está totalmente com a gente, ou não tem acordo de ser pela metade. É por isso que Cristo tem que ser o único morador do coração, habitação. Tem gente que acha que Deus é muito duro, né? Mas Ele tem que ser, porque só Ele é Deus. Ou o lugar é dele, ou não é dele. Ponto. Não tem meio acordo nessa história. Ou nós nos entregamos totalmente para Ele, ou não há como a gente se entregar de forma nenhuma. Por isso que no início do Evangelho de João, já no início do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo número 16, nós lemos assim: e todos nós recebemos também da sua o quê? Plenitude e graça sobre graça. Entendeu? Ainda no início de tudo, olhando a figura de Cristo, João olha para ele e diz assim: olha, vejam esse homem aí, ele é o Messias, e todos nós estamos recebendo da sua plenitude. Jesus não vai se dar um tiquinho, um pedacinho, Ele vai se dar plenamente. Ele já se deu para a gente, nós estamos recebendo da sua plenitude, e graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. É por isso que, ainda em Efésios capítulo 1, versículo 23, vá lá, volta para Efésios capítulo 23, na versão da NVI, Nova Versão Internacional, essa versão ela capta de uma maneira fantástica o que está escrito da seguinte maneira: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Pés de quem? De Cristo. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. E agora vem a frase: a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Cristo é aquele que é a plenitude, que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, ou como diz na outra versão mais tradicional, sendo tudo em todos. Amém? Você entende agora por que Paulo se colocou de joelhos? Porque ele não está pedindo pouca coisa, não. Ele está pedindo muita coisa. Ele está pedindo que você, que eu, que cada um de nós, a gente seja cheios do poder de Deus para enfrentar a vida quando ela nos colocar de joelhos no milho. Ele está pedindo para que nós sejamos apaixonados, completamente apaixonados por Cristo em nosso coração, e que nosso coração não seja dividido com mais nada nessa vida. E ele está dizendo assim: olha, eu estou pedindo para que vocês sejam repletos, plenos, cheios dessa plenitude de Deus na vida de vocês. Para terminar, eu quero usar 2 versículos, ainda de Paulo. Um deles que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que eu também vou ler na versão da NVI. 2 Coríntios 4, 16, que diz assim: por isso, preste bem atenção, por isso, não desfalecemos, não desmaiamos, não caímos de joelhos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o interior, contudo, está se renovando dia após dia. Dia após dia. Você viu que ele pediu para que nós pudéssemos ser fortalecidos no homem interior? Aqui ele está repetindo essa expressão, só que para os coríntios, né? Ele está dizendo: olha, o nosso corpo físico, ele está se desgastando dia após dia. Ele está se deteriorando dia após dia. E não tem como a gente evitar isso. Esse é um processo inexorável. Mas o nosso homem interior, esse ao contrário, ele está se renovando dia após dia. E não tem como também se evitar isso, se você estiver com Deus. Versículos 17 e 18 também pode ser lido, que completa esse raciocínio que eu estou dizendo para os irmãos. E para fechar, Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Voltemos lá para Efésios. Efésios 5, 18 nos diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas ide vos enchendo do Espírito. Mas ide vos enchendo do Espírito. Paulo aqui está fazendo uma referência, porque na cidade de Éfeso havia um culto a um deus chamado Dionísio. O deus Dionísio era o deus do vinho, das bebidas. E havia muita embriaguez nesses templos. Trocando em miúdos, usando a palavrinha de hoje, o pessoal enchia a cara. Mas não enchia só a cara, não, enchia o pulmão, enchia tudo, né? E tomava uma cachaça que não tinha mais tamanho lá naquela época, vinho. Aí Paulo está dizendo agora: olha, se você tem que se encher de alguma coisa, se encha do Espírito, dessa plenitude de Deus na sua vida. Se encha, porque esse Deus, ele é inesgotável. E sabe como é que ele vai dizer que Deus é inesgotável? Nesse último versículo do capítulo 3 de Efésios que eu li para vocês, o penúltimo, aliás. Ele vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo. Olha só, alguém que tem poder para fazer tudo, já tem um máximo de poder. Mas isso não traduz o que ele quer dizer. Então ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. É interessante porque não tem muito como traduzir isso aqui do grego, não. É como se ele dissesse assim: aquele que é capaz de fazer tudo
infinitamente do infinito, do infinito, do infinito. É o infinito do infinito. Aquele que é capaz de fazer o infinito do infinito. Tudo, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera aonde? Em nós. Aquele poder que Paulo pediu que estivesse dentro de cada um dos membros daquela igreja. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu poder. Essa é a forma que Ele quer estar dentro de mim e de você. Esse Deus é o que pode nos sustentar para que a gente não fique de joelho nos milhos da vida. E se a gente ficar, a gente aguentar até o dia que Ele diga assim, acabou, é bênção agora. Esse é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos para Ele, ou até mesmo de tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Ele faz muito mais além. Que esse Deus esteja, portanto, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.